Olá, a paz do Senhor, meu querido irmão, irmã, amigo ouvinte. O nosso tema de hoje trata de um tema muito popular, mas também muito profundo dentro da ótica bíblica. O tema de hoje diz da verdadeira amizade. É importante saber que a palavra amizade tem origem na palavra grega doulos, que é uma palavra masculina, embora a derivação dela seja incerta. Segundo a Strong's, ela dá a seguinte definição: diz que apropriadamente é alguém que pertence a outro alguém. Existe uma outra palavra bíblica traduzida por amizade, que é a palavra philos. Doulos tem o sentido de você aproximar-se da pessoa sem conhecê-la e fazer com que ela se sinta bem ao seu lado. Fazer com que ela se sinta alimentada, valorizada, fazer com que ela entenda que alguém se preocupa com ela. Já philos tem um sentido de maior aproximação. É uma pessoa que você já conhece, que você dá manutenção a ela, no sentido de estar sempre perto, de reconhecê-la como um membro da sua família, ainda que não seja oficialmente, mas por consideração sim. E existe uma outra palavra também, chamada ágape, que tem a ver com o amor. Um amor atribuído somente a Deus. Ou seja, é o amor, é quando você ama uma pessoa com o amor divino. Então você só pode amar com o amor ágape, amar divinamente, dentro da ótica bíblica, se você estiver ligado à fonte do amor, que é Deus. Porque a ágape é o amor no sentido mais profundo de sua fonte. Portanto, ele sai da esfera da amizade e vai para um sentido muito mais amplo. Um sentido que nós, no português, não temos como compreender isso, porque amor aqui é apenas amor. Mas por que falar de amizade? Num mundo em que as pessoas são carentes, as pessoas se encontram carentes. Você vê as pessoas desesperadas, querendo companhia. Mas as pessoas trazem a companhia para dentro de casa de forma virtual. As pessoas buscam a outra de longe. Ela está perto virtualmente, mas ao mesmo tempo está longe. Hoje é muito fácil, você tecla num chat, num site lá de bate-papos, e você de repente arruma alguém para contar a sua vida, porque as pessoas estão carentes de amizade. As igrejas estão cheias, mas as pessoas não se revelam. A amizade nem sempre se manifesta dentro da própria igreja. E nós que convivemos com a igreja, vemos isso constantemente. Os jovens da igreja às vezes são mal compreendidos. E por já não ter a amizade de seus pais, buscam o afeto no irmão da igreja, que ele acha que pode aconselhá-lo, e aí o irmão, ao invés de se tornar amigo dele e ajudá-lo na sua dificuldade, o entrega ao pastor, e o pastor à igreja, e a igreja a uma disciplina ou exclusão da comunhão da igreja, e isto vira uma situação completamente aversa à ótica que a Bíblia dá da verdadeira amizade. Nós precisamos conhecer os nossos jovens. Os pastores precisam dedicar mais tempo, fazer amizade com a sua igreja, porque o sentido da palavra amizade é um sentido mais amplo. As pessoas vivem de adicionar os outros no Orkut, MSN, Facebook. Tá todo mundo hoje aí facebookado, orkutado, MSNado, e ao fim todos acabam alienados, terminam em ados também, né? Mas essa é a triste realidade. Então eu acho que é válido ressaltar esse assunto. É um assunto pertinente.
o assunto da amizade. Por isso eu gostaria de tratar hoje com você sobre o valor da verdadeira amizade. O que é amizade? Por que faz falta a amizade, a verdadeira amizade no meio cristão, no nosso meio? Será que Deus já se cadastrou no seu Orkut, no seu MSN, no seu Facebook? Querido jovem, querido ancião, pessoa mais de idade, queridas pessoas de meia idade, será que Deus é convidado para fazer parte da sua rede social? Fazer parte da sua lista de amigos que você preza tanto? Eu gostaria de discutir isso com você de uma forma mais próxima. Eu quase não vejo alguém tratando desses assuntos. E quando trata de uma forma muito superficial. Mas o primeiro sentido da palavra amigo, amizade, é que amigos não se separam. A amizade de Ruth e Noemi, que eu vou citar aqui, que se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17, você pode ler comigo. Veja que Ruth era uma mulher pagã e Noemi uma hebreia. Noemi uma pessoa que servia a Deus, vamos dizer assim, trazendo para a linguagem de hoje, uma cristã fiel a Deus em todos os momentos de sua vida, até na miséria agora, na situação em que ela se encontrava, que se desdobrava em uma situação inconcebível, pensando como é que aquela mulher ia sobreviver agora, viúva e sem filhos, sem alguém que cuidasse dela. Ruth a surpreende com o texto que nós vamos ler agora, Ruth capítulo 1, versos 16 e 17. Diz assim: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, eu morrerei, e aí eu serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Veja que disposição. Noemi, há até essas controvérsias aí entre sogra e nora, né? Há uma briga aí na mídia entre sogra e nora, mas aqui você vê uma situação completamente oposta ao que se ouve falar. Ruth aqui apresenta o valor da verdadeira amizade. Ruth tinha todos os motivos para ir embora. Ora, agora Noemi ia passar fome, não ia ter como sustentá-la, quanto mais alimentar mais uma pessoa junto a ela. Mas Ruth aqui dá demonstração de que estava disposta a sofrer as consequências de uma amizade com alguém que não tinha outra coisa a lhe oferecer, senão a face de um Deus que poderia prover qualquer situação. Então, o verdadeiro valor da amizade revela-se, ou a verdadeira amizade revela-se primeiro, quando não se deixa vencer pelas dificuldades e diferenças. Veja, Noemi era uma serva do Senhor e Ruth era uma mulher pagã. Noemi era viúva e agora Ruth também estava viúva. Ora, tinha semelhanças e tinha diferenças. Mas a verdadeira amizade não se deixa vencer pelas dificuldades ou pelas diferenças. É comum você ver alguém querer ser amigo de alguém que pode lhe oferecer alguma coisa, que tem alguma coisa para lhe oferecer. Você fala, eu vou ser amigo do fulano porque ele é rico, se eu passar alguma dificuldade ele vai me atender, vai me socorrer. Mas é difícil você ver alguém querer ser amigo do outro
porque ele não tem algo para lhe oferecer. Então a verdadeira amizade também se revela na capacidade de ouvir. A verdadeira amizade se revela quando um para dar atenção ao outro. Esse é um dos sentidos da verdadeira amizade. Por que as pessoas buscam? Por que será que as pessoas querem buscar a companhia de outro alguém que às vezes ela nem conhece? Porque ela quer se abrir. Ela quer falar. Dificilmente alguém se aproxima de você para querer te ouvir. Normalmente ele quer falar. Ele está carente de que alguém o ouça. E aí por isso que ele tenta fazer amizade com você. E quantos de nós às vezes pensamos, quando vem o mal, vem uma situação difícil, quantos de nós atribuímos a Deus? Ah, Deus está me castigando. Ah, Deus está fazendo isso. Deus está fazendo aquilo. Nós pensamos tudo menos que Deus é o maior amigo do ser humano. Menos que Deus está sempre descendo. Como eu não posso subir, Deus está sempre descendo em minha direção para me alcançar. Como eu não posso correr mais que Deus, Deus está sempre correndo mais que eu e me alcançando. Glória a Deus. Deus é assim. Deus enxerga você na sua amargura. Ser amigo, mais do que dar conselhos, é saber ouvir. E é por isso que, como eu já disse, as pessoas se aproximam de você. Porque ele quer ser ouvido. É ser o ombro em que se possa chorar. Ser amigo é ser atento ao que o outro tem a dizer. Alguém te procurou para dizer alguma coisa? Seja confidente. Tente entender a sua situação. Não saia espalhando para a igreja. Ah, o fulano me disse A ou B. Fulano me falou isso, me confidenciou sua vida. Ele está confiando a você naquele momento. Então vire o terapeuta dela ali. Interceda por ela orando a Deus naquele momento. Seja amigo de fato. Esses são conselhos bíblicos. Os amigos de Jó, por exemplo, se manifestaram de uma maneira estranha. Ora, a Bíblia fala que eram amigos de Jó. Mas veja que amizade era essa. Eles estavam muito mais preocupados em convencer-lhe de que aquele sofrimento tinha a ver com algum pecado que ele cometera, do que saber se Jó estava bem de saúde ou não. Do que se aproximar para cuidar de suas feridas e chagas. Do que se aproximar para ouvir se Jó tinha alguma reclamação de si mesmo, de sua situação, que era agora precária, complicada, a ponto de provocar em sua esposa uma situação que a gente sabe o resultado, a ponto de sua esposa não suportar o sofrimento do marido, não era dela mesma, e dizer: abandona teu Deus e morre. Que amigo, hein? E na verdade quem era que estava provocando o mal em Jó? Nós sabemos. Jó capítulo 1 verso 6 em diante, e Jó capítulo 2, Satanás vai no capítulo 1 e volta no capítulo 2 à presença de Deus, pedindo para se andar com Jó, e ganha esse privilégio da parte de Deus, que o deixou, só lhe proibiu de tocar-lhe a vida, mas permitiu que ele atazanasse a vida de Jó de uma maneira tal que todas as pessoas em volta blasfemaram. Mas Jó permaneceu firme. Jó tinha o segredo da amizade com Deus. Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é assim. Deus não vai lhe mandar prova acima do que você pode suportar. Sabe aquele amigo que faz uma brincadeira de mau gosto com você? Ele só vai fazer se ele souber que você suporta, que você é um camarada que suporta a brincadeira. Senão ele não vai fazer, porque ele é teu amigo. Ele não vai te provocar a ponto de te deixar nervoso. Ele vai querer sempre o seu melhor. Ele vai querer te oferecer a oportunidade de ser cada dia uma pessoa melhor ao lado dele, porque ele usufrui de sua amizade. Ruth ali nos ensina que os amigos valem pelo que são, e não por aquilo que podem nos oferecer.
Então a atitude de Ruth nos ensina o valor de uma amizade profunda, porque a palavra amizade tem um sentido muito amplo e muito profundo, e nós às vezes a desmerecemos. Quantas pessoas que aparecem lá no meu Facebook pedindo, fulano, aparece lá a mensagem, fulano está solicitando que deseja ser seu amigo. Você conhece esta pessoa? Olha lá, nunca vi na vida. Ora, a pessoa deseja ser meu amigo sem nunca ter me visto, porque eu estou na lista de alguém que ela conhece. Aí eu posto lá, quem é você? Eu gostaria de saber quem é você, de onde veio, de onde você me conhece. A pessoa não responde nunca mais. O que significa? Que a pessoa não está querendo ser meu amigo. Ela quer me fazer parecer aos amigos dela que eu estou na lista dela e mais 1 milhão de pessoas que ela nem conhece, para dizer a todos que ela tem muita amizade, que ela é uma pessoa querida. Ou seja, a pessoa tenta simular uma situação irreal. Tenta simular uma situação que nunca vai acontecer na vida dela. Provavelmente é alguma pessoa amarga, que não tem amizade, porque não sabe o valor dela. Então, ao invés de se aproximar de alguém para fazer amizade, se aproxima de alguém virtualmente para tentar acrescentar uma pessoa desconhecida à sua lista, para que um ou outro que já a conhece diga, olha, essa pessoa realmente é muito querida, olha, tem 450 amigos na sua rede social. Queridos, uma vez um pastor estava pregando e um adolescente, um jovenzinho, estava ao celular, lá no Facebook ou no Twitter, estava lá digitando no primeiro banco, e não prestava atenção em nada do que o pastor estava falando. E o pastor começou a ficar incomodado, e de repente o pastor disse assim, jovem, você aceita Jesus? E ele estava tão ligado no Facebook, disse, claro, se ele me adicionar. Veja a compreensão que a pessoa tem. Você tenta trazer Deus para o seu contexto naquele momento. As pessoas não andam querendo se encaixarem no perfil de Deus. Quer trazer Deus para dentro da sua realidade e não se inserir na realidade divina. Mas as pessoas não fazem amizade com Deus. Ora, a amizade também se prova. Amizade também se prova. E como é que eu provo que sou amigo de alguém? Eu não preciso necessariamente provar toda hora que sou amigo de alguém. Mas sempre vai existir uma situação em que você vai perceber se de fato a pessoa está te usando ou se é mesmo teu amigo. Eu conheço uma história de uma cidade-estado da Sicília, e uma cidade chamada Siracusa. Siracusa era uma cidade mais ou menos do século IV a.C., e essa história foi narrada por Cícero, um filósofo de sua época, e ela conta acerca de Damon e Pítias, dois seguidores da filosofia pitagórica, ou dois seguidores de Pitágoras, quer dizer, dois filósofos, duas pessoas intelectuais, dois amigos. E Damon e Pítias eram grandes amigos, mas grandes amigos mesmos, amigos de verdade, e eram amigos desde a infância. E a amizade de Damon e Pítias era uma amizade de confiar totalmente um no outro, como se fossem irmãos, né? E ambos sabiam que se houvesse qualquer situação, um defenderia o outro, ou um se entregaria pelo outro. Houve uma situação em que Damon e Pítias precisaram demonstrar que eram de fato amigos. Aconteceu que Dionísio, que era rei de Siracusa, cidade onde eles moravam, aborreceu-se
quando soube que Pítias andava discursando acerca da verdade. Lembra-se, eu disse a você há pouco que a filosofia busca a verdade. Esses dois jovens eram dois jovens filósofos, ou seja, eles buscavam a verdade. E a verdade da época que eles pregavam era a verdade política. E qual era a verdade política da época? Que aliás se estende aos dias de hoje. A verdade política que Pítias pregava era que quanto mais ignorante o sujeito fosse, ficaria mais fácil para Dionísio governar. Ou qualquer governo. Sempre é melhor governar quando o sujeito é completamente alheio ao que é política. Então, quanto mais ignorante você for, quando eu digo ignorância no sentido de desconhecimento do sistema político, mais fácil é para governar. Dionísio não gostou nada de saber que Pítias andava apregoando essas verdades políticas. As igrejas também não gostam. Se você falar a verdade, se você é um membro e descobrir uma verdade maior do que a que você conhece, do que a que o seu pastor prega, do que a que você está acostumado a ver, você é convidado a se retirar das igrejas. Eu fico pasmo, acho impressionante esse tipo de situação. E se não fosse verdade, eu diria hilário seria a situação. Coisa para dar risada. Porque a Bíblia fala de crescimento o tempo inteiro. Nós somos aqueles que começamos aprendendo, crescemos no aprendizado, até nos tornarmos discipuladores de outros, na verdade que conhecemos e defendemos. A Bíblia é sagrada, a salvação no Senhor Jesus. Crescei na graça e no conhecimento. Toda a Bíblia incentiva. Tem uma outra palestra, um outro sermão que eu devo fazer, gravar para você ouvir, chamado o poder do conhecimento. Conhecimento é um dos poderes que domina o mundo. Está em alto nível. E as igrejas convidam você a deixar o seu cérebro na porta e entrar para adorar. E a Bíblia não defende essa filosofia. A Bíblia defende que você adore a Deus com inteligência. Quando Paulo diz, preste a Deus um culto racional, o apóstolo está dizendo, não seja burro, adore a Deus com a sua inteligência. Me perdoe a expressão tão aparentemente agressiva, mas no sentido geral é exatamente isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Adore a Deus com a sua inteligência. Mas a igreja costuma convidar você a deixar o cérebro lá com o diácono na porta e entrar para adorar. Que é exatamente para você não crescer, na verdade. Para que você dependa o tempo inteiro da filosofia tacanha, que é até agravo para algumas igrejas e alguns pastores que inibem que o seu membro cresça em conhecimento. Por isso o Ministério Apostólico Remanescente se manifestou para levar conhecimento à sua igreja. Não como uma denominação religiosa, não como mais uma das tantas aí, mas com um diferencial, que é promover ensino teológico nas igrejas. Claro, aprendizado espiritual. Quanto mais eu conheço de Deus, mais me dá vontade de me aproximar dele e de adorá-lo. Porque agora eu tenho uma razão maior. Agora eu não estou cego. Eu não estou indo simplesmente porque eu acredito no que o irmão está me dizendo, no que o diácono me diz, no que o presbítero, no que o pastor me diz. Mas agora eu acredito porque eu tenho mais ferramentas, mais provas da existência de Deus. Cada manifestação de conhecimento que eu vejo, eu sei que Deus está agindo na mente daquele irmão, que às vezes nem tem tanta cultura, mas inspirado por Deus, é uma pessoa que gosta de ler, de estudar, de pesquisar e de trazer novidades saudáveis para a sua igreja e a minha igreja. Portanto, querido, você precisa fazer amizade com a sabedoria. O conhecimento está atrelado à sabedoria. E você precisa fazer amizade com ela. Então, você já suspeitou que
eu estou convidando você para adquirir filosofia, ou seja, amizade com a sabedoria, no sentido mais puro da palavra. Dionísio tentou provar em Pítias, aquele jovem filósofo, se ele de fato sustentaria na frente do rei o que ele andava pregando. E chamou e perguntou a Pítias: se é verdade que você anda espalhando aí inquietação entre as pessoas? E Pítias respondeu a Dionísio, rei de Siracusa, disse: olha, eu divulgo apenas a verdade. Não deveria haver nada de errado nisso. Mas sua verdade sustenta que os reis têm muito poder sobre os súditos e que isso não é muito bom? E Pítias respondeu: sim. Dionísio disse: isto é traição, Pítias, e você vai morrer. Pítias disse: ora, que seja. Dionísio disse: retire o que você disse e eu lhe pouparei a vida. Pítias disse: não retiro nada. Então você morrerá, disse Dionísio. Tem algum último desejo? Pítias disse: olha, eu gostaria de ir à minha casa, me despedir de minha mulher e meus filhos, né? E deixar em ordem os assuntos domésticos, ou seja, pagar algumas contas, para não morrer caloteiro, não é? E aí eu volto aqui e você me executa, já que eu sou um condenado a partir de então. Dionísio deu risada. Disse: ora, mas você é muito cínico. Como é que eu vou permitir que você vá à sua casa? Por acaso você acha que eu vou acreditar que você vai retornar para se entregar aqui de bonzinho e para que eu o execute? Você vai dar no pé, você vai fugir. Que seria o que qualquer pessoa que não sustentasse o que dissesse faria. Mas Pítias não. Pítias buscava a verdade, lembra? Pítias era um jovem que, apesar de não conhecer Deus, ele tinha uma fidelidade à ideologia que ele defendia e à sua filosofia, de pregar a verdade e, se possível, morrer por ela. E agora era preciso morrer por ela. Pois bem, agora Damon entra em ação. Lembra que eu disse no começo que eram dois amigos? Pítias tinha um amigo de infância, amigo de verdade, amigo valoroso. Damon entra agora em cena e diz ao rei: me permita, rei, eu fico no lugar dele. O rei disse: mas você é muito tolo mesmo, hein? Como é que você vai acreditar que ele vai retornar porque você está ficando aqui? Ele disse: exatamente, nós confiamos um no outro, então eu confio nele. E se eu estiver aqui no lugar dele, ele volta. O rei Dionísio achou engraçado até a história, mas bom, se você é tolo a ponto de se oferecer, que fique. E Damon agora se entrega. Foi algemado e preso, e estipularam um prazo para que Pítias voltasse ao palácio. Mas Pítias morava em outra cidade, provavelmente não muito próximo. Precisava tomar um navio, ir até a sua casa. Passou-se o tempo. Dionísio, vendo que se aproximava o dia de voltar e Pítias não voltar até agora, resolveu visitar Damon para ver como ele estava lá na cela. Dionísio olhou para Damon e disse assim: você por acaso já não está arrependido? Mas Damon estava firme. Damon sabia que Pítias era seu amigo. Damon sabia que Pítias não o abandonaria. Você tem certeza que o diácono da igreja nunca vai te deixar na mão, que o presbítero da igreja nunca vai te deixar na mão, que o pastor da igreja nunca vai te deixar na mão? Você tem essa certeza? E Deus? Será que você tem certeza? Certeza que Deus nunca vai te deixar na mão? Será que você confia em Deus a este ponto? De quando estiver na maior dificuldade, face à morte até, dizer: não, Ele é o meu Deus, eu confio nele, Ele me resgatará, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Será que você tem essa confiança? Pois bem, Dionísio agora, alertando Damon, disse: olha, agora é impossível implorar misericórdia, não adianta mais, o acordo já foi.
eu não posso mais te poupar. Você aceitou o acordo porque foi tolo. Então você vai morrer. Você pensou que realmente Pithias ia sacrificar a vida por você porque é seu amigo? Ah, não vai. Ninguém faz esse tipo de coisa. Damon olhou para o rei e disse: isso é um mero atraso. Pithias vai voltar. Eu confio nele. Ele é meu amigo. E ele disse que ia voltar. E eu acredito nele. Queridos, a amizade se manifesta assim. Damon ainda acrescentou: mas se for humanamente impossível chegar a tempo, eu morro por ele. Se ele não chegar, é porque eu sei, eu acredito tanto nele que eu tenho certeza que se ele não voltar, é porque humanamente foi impossível chegar a tempo. Porque se for possível, ele vai chegar e vai me resgatar. Bom, chegou o dia, o grande dia. Damon foi retirado da prisão e levado para a sala de execução. E aí agora Dionísio, o rei, presunçoso, olhou para Damon num tom de escárnio e disse: parece que seu amigo não apareceu, não é? Que acha dele agora? Damon disse: é meu amigo, ele é meu amigo. Mas ele não apareceu para lhe buscar. Damon disse: mas ele é meu amigo. Não importa o que tenha acontecido, ele é meu amigo. Confio nele. Queridos, essa é a parte emocionante da história. Damon sequer fechou a boca. Nem acabara de pronunciar estas palavras, ouviu-se um barulho, a porta da sala de execução se abriu e tombou ali quase desmaiando Pithias. Adentrara agora a sala de execução e em lágrimas abraçou o seu amigo. Estava pálido, ferido e quase sem fôlego devido à exaustão. Os fados pareciam conspirar contra nós, disse Pithias. Meu navio naufragou numa tempestade, bandidos me atacaram na estrada, mas recusei-me a perder a esperança e finalmente consegui chegar a tempo para salvar você, meu amigo. Porque você é meu amigo. Perceba em pessoas não cristãs o valor da verdadeira amizade. A amizade de Pithias e Damon era maior do que a morte. Dionísio, o rei, ficou espantado quando viu aquilo. Não sabia o que dizer. Calou-se, faltou-lhe fôlego, faltou-lhe palavras. E ele ficou emocionado de ver dois jovens ali se abraçando. Ele havia duvidado que aquilo fosse possível. Pithias disse: agora eu cumpro honradamente a minha sentença de morte. Porque não estou salvando somente a verdade, mas salvando a amizade que você me depositou. Falou a Damon. Disse isso a Damon e foi interrompido bruscamente por Dionísio, o rei, quando disse: como pode alguém ser tão fiel? Queridos, a amizade daqueles dois jovens moveu um rei pagão. Um rei que também não tinha qualquer crença religiosa. Agora foi movido pelo valor da verdadeira amizade. Dionísio gritou em meio à sala: está revogada a sentença, ninguém morre mais aqui. E agora Pithias olha para Damon, Damon olha para Pithias, ninguém sabia o que dizer. Os dois estavam livres da morte, mas precisaram provar que a amizade tem valor, que a amizade é um depósito que você faz na conta do outro sem pedir resgate desse depósito. Amizade não se vende, não se compra, não se faz favor em troca de amizade. Favor, quando você faz um favor e o pede de volta em forma de outro favor, deixou de ser amizade, virou troca de favores. Isso tem nome.
Dionísio olhou para aqueles dois jovens e disse: jamais acreditei que pudesse existir tamanha fé e lealdade na amizade. Então, é justo. Vocês me mostraram que eu estava errado, disse Dionísio, o rei, aqueles dois jovens filósofos. Então é justo que eu os recompense. E a recompensa é a liberdade. Ninguém morre aqui. O rei agora estabeleceu, cancelou sua sentença. E disse: só tem uma coisa que vocês precisam fazer por mim. Em troca da sentença revogada, vocês vão me ensinar como é que se faz isso. Queridos, isso não parece evangelho? Não é parecido com o evangelho? Deus está dizendo: vá lá e ame. Vá lá e seja amigo. Vá lá e mostre. Vá até a outra pessoa, aproxime-se dela e apresente a minha amizade. Apresente a boa nova do evangelho, a boa nova do reino. Tem gente que quer trazer pessoas para a igreja tentando convencê-la de que a igreja dele é melhor que a do outro. Isso chama-se proselitismo, não é evangelismo. Evangelismo é você viver uma vida tão santa, tão irrepreensível, tão dedicada, que uma pessoa que não tem nada a ver com religião, ou ainda que tenha, seja lá o que for, o seu tipo de crença, veja que a sua vida é melhor que a dele e deseje andar com você. Deseje ser seu amigo. Eu vou ser amigo desse camarada porque a filosofia dele é boa, porque ele tem bons conselhos para dar, porque ele é uma pessoa que tem sabedoria, porque ele é uma pessoa que sabe amar. Isso é o verdadeiro evangelismo. Chama-se evangelismo da amizade. Isso tem um nome. Mas você só vai conseguir isso, querido, quando você se aproximar da fonte. Lembra daquela amizade que eu falei para você, que é a amizade máxima, profunda, a maior que filos e maior que doulos? É o amor ágape. É o nível de amizade de Deus está num nível que você e eu não vamos alcançar tão facilmente. Quando a pessoa resolve ser seu amigo, ela resolve copiar você. Ela vai na casa em que você for, vai arrumar o tipo de amizade que você arrumar e vai querer frequentar a mesma igreja que você frequenta, sem você dizer uma palavra. Quando você disser: eu estou indo à igreja, ele não vai perguntar que igreja. Você faz parte de uma religião ou de uma seita? Ele vai querer ser seu amigo. Percebe? Um pai pode ser apenas pai e nunca se tornar amigo do seu filho. Um esposo pode não passar de um excelente esposo, mas ser um péssimo amigo para sua esposa ou para sua família. Um irmão pode ser apenas seu irmão, nunca se tornar seu amigo. Isso é pior. Por isso que Salomão diz que há amigos mais chegados que um irmão. E o irmão da igreja? O irmão da igreja pode ser um excelente adorador, um tremendo membro de igreja, fiel em tudo. Ele pode ser o fiel, mas ele pode ser apenas isso. Ele pode nunca ser amigo do pastor, amigo do diácono, amigo do presbítero ou seu amigo. E é por isso que Cristo perguntou 3 vezes a Pedro: você me ama? A palavra ali, a palavra grega ali, Cristo põe o amor no nível mais alto. Ali a gente só sabe ama, mas a palavra grega ali é ágape. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você me ama com amizade eterna, como amigo de Deus, com a amizade divina, com o amor divino? Pedro disse: Senhor, eu te filéu. Lembra que eu falei que filos é uma amizade íntima, mas não se compara com o amor supremo, ágape. Então, Jesus estava perguntando a Pedro: Pedro, você me ama mesmo, num nível máximo, divino? Pedro disse: Senhor, eu só consigo ser teu amigo. Aí
Jesus repetiu a pergunta: Pedro, você me ágapa? Você me ama com amor divino? Pedro novamente reafirmou, foi honesto, né? E disse: Senhor, eu só posso te amar com amor de homem, amor filos, eu te filéu. Aí veja a ousadia do ser humano. Nós somos tão provocadores que instamos Deus a descer ao nosso nível. Como nós não conseguimos alcançar o amor divino, Deus agora se rebaixa ao nível humano. Aí Jesus na terceira vez disse: Pedro, você me filéu mesmo. Veja, rebaixou a linguagem para o nível humano. Isso é o que o texto grego diz. Você realmente me filéu? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que filéu é comigo mesmo. E aí Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Não é a minha oração longa que vai me fazer ser ouvido por Deus. Sabia? Não é. Se eu disser poucas e sábias palavras, Deus me atenderá, porque Ele está olhando o meu mais íntimo, a parte mais íntima do meu ser. Deus quer sempre vir ao nosso encontro, mas nós é que sempre fugimos de Deus. Graças a Deus que sempre que nós corremos de Deus, Deus consegue correr mais que nós. Então é hora de você começar a pensar no seu relacionamento com Jesus. Que tipo de amizade você está tendo com Jesus? Será que quando a Bíblia diz para você fazer uma coisa, você diz: não, isso aí foi para o passado, isso aí não serve mais. E aí você quebra a sua amizade, o seu laço de amizade com Jesus? Será que não é esse o tipo de amizade que nós estamos vivendo? Não é esse o tipo de amizade que nós estamos oferecendo a Deus? Vamos ter coragem, vamos assumir. Vamos pedir perdão a Deus pela amizade fraca que oferecemos até agora, ou até pela falta de amizade que oferecemos a Deus até agora. Ele diz assim, olha, continuando aqui o texto de João 15, capítulo 13, verso 15, dos versos 13 a 16, ele diz assim: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Vocês não me escolheram, disse Jesus, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto. A amizade com Jesus produz frutos. E o vosso fruto permaneça. Você lembra de Judas? Judas recebeu o Espírito Santo, curou o enfermo, profetizou, expulsou demônios. Naquele grupo que Jesus mandou, que voltaram todos alegres, dizendo: olha, mestre, os demônios se submetem, quando falamos em teu nome eles se mandam, abandonam as pessoas, nós expulsamos demônio. E Jesus disse: para com isso, filho, não fica alegre não, fica tão alegre assim não, isso aí é uma amostra grátis do que é o reino dos céus. Quando você receber mesmo poder na sua totalidade, você vai fazer muito além disso. Olha que promessa. Será que você e eu não queremos participar de uma promessa muito maior? Fruto que permaneça. O fruto de Judas não permaneceu. Ele suicidou-se, lembra? Ele acabou abandonando o discipulado. Mas Jesus está dizendo aqui que o fruto que ele dá, o fruto do crente, o verdadeiro discípulo, esse é fruto que permanece. E aí ele diz assim: a fim, olha como ele conclui, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Ou seja, se você for meu amigo, preste bem atenção, porque isso aqui resume toda a nossa mensagem hoje aqui. A nossa mensagem de amizade se resume aqui. Ora, se você for meu amigo, tudo quanto você pedir ao Pai, Ele vai lhe conceder. Deus merece um amém? Amém. Glória a Deus.
Pode anotar o que eu estou lhe dizendo. Deus está procurando amigos. Mas amigo é aquele que faz o que o amigo manda. Lembra? Então preste bem atenção nisso. Que Deus lhe abençoe e me abençoe também. Que Deus abençoe esse ministério para fazer com que você reflita que a palavra de Deus precisa ser estudada com profundidade. Nós precisamos entender o que de fato Deus está dizendo. Então que Deus continue abençoando sua vida. Abra os seus olhos, os seus ouvidos para ver, ouvir e a sua mente para entender sempre a sua palavra. É o nosso rogo, é a nossa oração. Em nome de Jesus. E até a próxima mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o seu santo nome. Amém e amém.